Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente de São Paulo, capital, está entrando no ar mais um Pode Cobrar. Eu costumo dizer que se você não conhece o nosso convidado de hoje, você não atua no mercado de recuperação de crédito. Figura disputadíssima por congressos, palestras, workshops, transformou as operações de vários bancos pelos quais passou. Eu converso hoje com o vice-presidente de inovação financeira do CMS Group do Brasil, Marcelo Marcílio. Já, depois do comercial da Mercedes-Benz Europa Motors. Estamos de volta com Marcelo Marcílio. Marcelo, muito obrigado pela tua presença. Eu sei que você está às vésperas do grande evento anual do CMS. Eu sei que está super corrido para você, mas a tua disponibilidade eu não poderia deixar de agradecer. Cara, eu que agradeço e é um prazer estar aqui conversando com você, conversando com o público aqui do Pode Cobrar e é uma oportunidade bárbara estar, falando para um canal que é tão visto aí, tão querido já aqui do público. Obrigado. E a gente vai contar muita novidade hoje, que eu já conversei nos bastidores com ele. Imperdível. Joia. Bom, vamos lá. Tua primeira experiência profissional ao longo desses mais de 20 anos, é isso, né? Mais de 20. Já começamos entregando a idade. Entendeu? Mas já supera, é isso aí. Eu prometo que a gente não vai te expor não tanto. Não tem problema. Mas foi no Banco Pontual, certo? Banco Pontual Martinelli, é isso aí. E lá você tinha uma função de auditor interno. Exato. Auditor interno, para quem, sem meias palavras, é o dedo duro. Escutei muito isso, Rafa, E como é que é essa experiência? Você gostava de trabalhar com isso? Cara, foi o início da minha carreira, né? Banco Pontual Martinelli. Muita gente não vai conhecer, porque já são dois bancos, é a união de dois bancos que não existem mais, mas que foi o início da minha carreira como auditor interno. Era uma função que, na época da graduação da faculdade, eu sempre quis exercer, me exercia um fascínio, principalmente porque eu fiz ciências contábeis e como contador, né, de formação, assim, a gente tinha alguns caminhos para seguir. Exercer como contador mesmo, ou controller, ou o caminho da auditoria interna. E eu tinha alguns colegas que trabalhavam com auditoria interna e aquilo lá me fascinava na época da graduação. E eu queria, na época, muito também entrar nas grandes empresas de consultoria, né? Então você já tinha lá na época a Arthur Andersen, que não existe mais, enfim, a Deloitte já existia, e isso aí, a Price, e aí eu acabei encontrando esse caminho dentro do banco e foi uma experiência incrível, onde eu aprendi muita coisa, porque te dá acesso a conhecimento de diversas áreas dentro de um banco. Como auditor interno, você audita diversas funções. Então, passei por RH, pela parte contábil, pela parte de operações, pela parte de cobrança. Comecei ali a ter os meus primeiros contatos com essa área que depois a gente aprofundou durante a carreira, então foi incrível. E você identificou ao longo desse período que você estava trabalhando algo crítico, que você precisou de uma intervenção mais contundente? Cara, a visão muitas vezes do auditor interno é sempre na visão de controle, né? Então você tem que ver se os controles estão robustos, se eles estão íntegros, e sempre tinha alguma coisa, sempre haviam coisas para melhorar e eventualmente algumas coisas mais sérias que a gente encontrava. Sim. E tinha que tomar algumas ações. E você sempre bem com isso? Nunca recebeu nenhum bilhetinho mais atravessado? Não, graças a Deus a gente sempre soube lidar com isso daí. Às vezes são situações delicadas, mas graças a Deus nenhuma situação de bilhetinho. Aquele bilhetinho, cartinha de amor, né? Nossa senhora, não, mas não chegamos. Mas a gente sentia em algumas situações, né, que às vezes podia pesar, porque, descobriram uma coisa aqui que a gente não esperava que fosse descoberta, né? Mas enfim, é uma das funções, né? Não é uma função de delegado, é uma função, obviamente, de você prevenir. E eventualmente também nesse trabalho, você na função de prevenir, você descobre algumas coisas que não são muito corretas, e aí você vai mitigando, implantando novos controles, e sim, enfim, é um dos entregáveis aí da auditoria, que depois se vai sempre se modernizando e também depois se ampliou em outras áreas
como compliance, foi ampliando também para áreas mais robustas e tudo mais. E você tem pelo menos 18 anos como executivo do Bradesco, né? Foram 18 anos no Bradesco. 18 lindos anos. Lindos anos no Bradesco. E falando de digitalização, que a gente tem um foco hoje muito importante no mercado e também no CMS, você viu essa jornada, a gente saindo, vamos chamar de um analógico para um digital. Não só a cobrança, o crédito, mas o relacionamento com o consumidor de forma geral. Como é que você enxergou isso dentro dessa tua... Acho que foi a mais longa experiência, né, de 18 anos. Como é que foi essa construção da mentalidade digital dentro do banco? Rafa, foi fantástico. Eu diria que eu fui até um privilegiado, talvez, no espaço e tempo, porque a gente pegou, aí a partir dos anos 2000, né, na época da virada do bug do milênio e tudo mais, da popularização da internet, do surgimento do iPhone, dos tablets. Do BlackBerry, do Nossa, cara, eu antes do BlackBerry tive não sei se você vai lembrar, o HTC, acho que era HTC, que era um que você abria assim e teclava, depois veio o BlackBerry e depois, enfim, a tecnologia touch que invadiu e é o que a gente usa até hoje. Mas eu digo que a gente foi privilegiado nessa época de tempo e espaço porque a gente viu muita transformação. Eu acho que são saltos, né? A cada tempo você tem saltos de tecnologia, e eu acho que nesse período a gente teve um salto tecnológico muito grande. Como a gente vai ter agora também, a gente vai falar um pouco de inteligência artificial, vai ter também daqui para diante, mas esse período foi muito rico por conta disso daqui. Então a gente viu a transformação de um totalmente analógico para um mundo muito digitalizado. E nesse período... Você também foi o idealizador das chamadas salas de negócios, né? É um modelo salas de negócios, independente de onde tenha sido implantado ou não. Conta um pouquinho pra gente dessa iniciativa. Como é que surgiu esse insight para você? Puta, isso pode dar certo. Cara, isso, enfim, foi uma iniciativa muito vitoriosa e muito bem aplicada à época. Que na verdade partia do seguinte princípio, né? A gente sempre fica perguntando como executivo de recuperação de crédito, né? Enquanto eu exercia essa função, a gente sempre fica pensando, né? Por que o cliente parou de pagar uma dívida? Existem diversas pesquisas, às vezes que o pessoal faz, o SPC, Serasa, né? Motivos da inadimplência, e fatalmente sempre tem aqueles motivos que são mais recorrentes, né? Clássicos, perder o emprego, ou aumentou a dívida porque teve alguma doença na família, algum imprevisto, né? Mas a gente passou a entender o seguinte, cara, ninguém fica endividado ou inadimplente porque aconteceu alguma coisa. E nenhuma inadimplência, ela é para sempre. Ela acontece em algum período, por algum dos motivos clássicos, né? Às vezes descontrole mesmo, gastou mais, se empolgou, tudo, e depois ele vai se enquadrar novamente no teu fluxo de pagamento, mas todo mundo vai pagar a sua dívida, é uma questão de tempo. E o grande desafio de um executivo, de qualquer executivo de recuperação de crédito, é saber quando que é esse momento, porque não está escrito, puta, agora o cara se empregou, agora o cara conseguiu arrumar uma nova renda e ele começa a ter novamente um fluxo de caixa que dá para... Então você tem que descobrir, existem várias formas de você estudar isso daí, mas nessa virada, né, do analógico para o digital principalmente, era muito esforço bruto no sentido de, bom, temos que ligar pro cara, né, E a gente pegou e fez o seguinte, bom, vamos chamar o pessoal para bater um papo, né, e aí alguns falavam na época assim, mas você já não liga pro cara? Não, mas nós vamos ligar de uma forma diferente, né, então eu ligava pro Rafael e falava, Rafael, queria te convidar aqui para tomar um café da manhã e a gente conversar sobre sua vida financeira. Aí o Rafael falava, cara, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu não tô te cobrando, eu tô te chamando aqui para não pagar, só pra gente conversar, você vai tomar um café comigo, né? E o cara começava a ficar curioso, vou ver o que é isso daí. Quando ele chegava no local, ele se deparava com um atendimento assim de extrema atenção, né? Tapete vermelho mesmo. Private Bank. Chegava, não pagava o estacionamento, entendeu? Para começar, direcionado ali para um ambiente bem arrumado, com um cafezinho, com café da manhã mesmo, não era um cafezinho. Então tinha bolachinha, tinha pãozinho, tinha café, suco,
tinha a revista Veja da semana, tinha o Jornal do Dia, e com a hora exatamente marcada, isso era primordial, que ele fosse atendido na hora que ele marcou, e uma atenção realmente de você conversar. E aí, me conta o que está acontecendo, como é que está a sua vida nesse momento, tá? E o cara começava a falar tal. E em algum momento entrava, invariavelmente, no papo da dívida. Da dívida. Quando você puder, tal, talvez... Só que aí você já tinha uma série de informações. E aí a pessoa, cara, mas pensando bem, dá pra gente fazer um... E, inacreditavelmente, assim, o índice de conversão de negócio era absurdamente alto. Mas por quê? Porque a gente conseguia entender, a gente conseguia... Sabe o famoso CPC que você faz por telefone? Sim. Ele é primordial porque você tem que falar com a pessoa certa e você tem pouco tempo, né, no telefone para tentar identificar e converter num negócio. Ali a gente não tinha essa... Primeiro que já era o CPC. Segundo que eu não tinha o tempo contra a gente. Então era uma conversa muito amistosa, o cara era muito bem tratado. E eu escutei muito isso, porque eu fui atender, fui fazer a prova de conceito pessoalmente. E os caras, muitos clientes me falavam, Marcelo, eu nunca fui tão bem tratado. Nem imaginava que eu pudesse ser bem tratado. Vim aqui por curiosidade mesmo. E eu não tenho como não fazer uma proposta. E, cara, isso foi incrível. Enfim, e perdurou por muitos anos e traz de volta aí, resgata, né, de fato, o cliente. Então, e deve ter dado origem a outros modelos similares. Eu acho que deu, eu acho que deu e que enche a gente de orgulho, porque é uma iniciativa que ela ajuda a todos os lados. É Sim. O famoso, aquilo que a gente sempre busca, né, o ganha-ganha. Então, ganha o credor, ganha o cliente, eu acho que ganha a sociedade, né, nesse modelo, principalmente sociedade, porque é o que a gente busca hoje, né, falando muito aqui de iniciativas que o próprio governo tem incentivado, que são extremamente legítimas, mas no fundo é você realmente parar para conversar com o cliente e entender. E ele quer falar, o cliente quer falar. É delicado, é um assunto chato, todo mundo sabe disso daí, mas quando você aborda da maneira mais simpática possível, ele abre o coração e a gente encontra o caminho, né? E se não encontrar, tudo bem. Sabe a pior coisa que pode acontecer num negócio aí? Não tem o negócio, mas você tem um cadastro atualizado. Sim, você sabe que o cara existe. Sem dúvida. Ele sabe, ele fala, não, é o famoso, não, eu devo, eu sei, mas eu vou voltar aqui em algum momento e você não precisa ligar para ele no dia seguinte. Sem briga. Sem briga. E ele fica grato. Eu escutei muito, isso foi uma experiência também como pessoa, para mim, incrível, incrível. Sem dúvida. Bom, vamos lá. Voltamos já, depois do comercial da Cacildes. Opa, peraí. Pronto, pessoal. Tá aqui o Mé. Aleluia. Cacildes Puro Malte, a cerveja, a lenda, o verdadeiro Mé. Cacildes! Beba com sabedoria. Saúdes! Bom, e a gente estava falando, né, desse modelo, que é um modelo mais face-to-face, presencial, ou seja, você tem uma relação humana, mas a digitalização ela é inevitável. Né? Sim. Digitalização hoje ela é sinônimo, em princípio, também de otimização de custos. Tem limite para isso? A gente está errando a mão na digitalização? Está exagerado? Não sei te dizer se existe limite. Eu diria para você, Rafa, que a gente testa os limites. Talvez é que nem os limites do ser humano, né? Qual é o nosso limite para correr mais rápido, para correr mais longe, né? Então, acho que talvez seja por aqui. Eu acho que o mercado está testando quais são os limites. De verdade, assim, a gente não sabe. Eu escuto muita coisa, converso com muita gente, respeito as opiniões, eu acho que todo mundo tem fatos muito bem fundamentados, mas o que eu acredito de verdade é que a gente está testando para saber até onde eu particularmente, eu acho que a união das duas coisas ela é muito, muito importante, mas sem dúvida que toda a digitalização ela é importantíssima, necessária, porque assim, não existe recurso infinito, né? Então você tem que otimizar, você tem que escalar, e a digitalização ela ajuda demais nisso daí. E naturalmente as pessoas podem cada vez mais se autosservir, então a gente está buscando cada vez mais melhorar toda a experiência do cliente para que ele possa fazer qualquer coisa
com cobrança, com recuperação de crédito, não é diferente. Então, o cliente, é importante que ele tenha cada vez mais autonomia. Nem sempre dá para receber ele, né, para tomar um café da manhã, né? Mas se puder fazer... Nem todo mundo. Né? Nem todo mundo, nem em todos os lugares. Quando dá para fazer, é ótimo, né? Eu acho que, enfim, né, existem hoje diversas iniciativas nesse sentido e que produzem muitas soluções, mas não dá para depender só disso daqui. Então, a digitalização ela é importante porque você faz isso, você soluciona os problemas de qualquer parte, de qualquer lugar, né, em qualquer hora, né, sem limites, você não precisa se locomover, então ela é extremamente importante e hoje, desde sempre, cada vez mais é embarcada com inteligência, com dados, que é fundamental para que você tenha um processo assertivo e fluido. Sem dúvida. E com toda a tua credibilidade, né, com todo o conhecimento da tua jornada de carreira, pela posição que você ocupa hoje dentro do grupo CMS, você tem portas abertas em vários segmentos do mercado, você conversa com muitos profissionais, com muitos estrategistas hoje, né, desse segmento de recuperação de crédito, e todo mundo está falando da tal da IA. IA está madura? Já podemos soltar ela, deixar ela negociando com todo mundo, vão para casa tirar férias coletivas, acabou? Não, acho que não. Isso eu acho que eu consigo afirmar assim com tranquilidade. Não está madura, né? Eu acho que IA não é uma coisa nova, em primeiro lugar, né? Eu lembro muito de IA daquele filme lá, 2001, Odisseia no Espaço. Verdade. Né? Que, eu não lembro. Você foi longe. Fui longe, mas eu não era nascido nessa época, mas eu assisti os clássicos, né? E o computador, né, com inteligência artificial, dominou a nave e o astronauta que estava lá. Mas ela já se fala e ela, de certa forma, já existe faz tempo, mas o momento hoje é um momento ímpar, porque o mundo, né, e as empresas estão democratizando a inteligência artificial. O que é democratizar alguma coisa? É você tornar ela acessível para todos, né? Algumas décadas atrás o computador ele não era democratizado, ele era uma coisa caríssima só para grandes empresas, né? Então ninguém pensava em ter um computador em casa. Então veio o PC, né? O personal computer, todo mundo passou a ter. Hoje é super comum, a gente está com um computador em casa, o celular é um computador. Sim. Então a inteligência artificial ela traz também agora um conceito de democratização que tanto empresas quanto pessoas comuns podem usar ela. Então, vai ter daqui para frente um processo de enriquecimento de como se usar. Né? O mais famoso que todo mundo fala, né? É o ChatGPT, Sim. que é fantástico, né? Você começa a interagir, eu fico encantado com isso daí, mas tem só isso. Os alunos universitários adoraram também. Adoraram também. Eu outro dia falei num debate que um pouco diferente talvez da internet, né? Me perguntaram qual que é a grande diferença dos dois momentos, né? Que talvez com a internet você colocava lá no prompt, né, do Google, eu quero falar, sei lá, quero descobrir um lugar, quero descobrir qualquer coisa, um restaurante, não importa, né? E ele te trazia uma lista de tudo que estava relacionado. Hoje com a inteligência artificial, com o chat ou com qualquer outra, você não vai colocar ali algo, e sim você tem que saber fazer a pergunta. Então a gente também precisa ser treinado cada vez mais a fazer as perguntas e os questionamentos corretos para que a gente possa absorver de toda a inteligência artificial que vem sendo aprimorada, até porque já está no nome dela. Se a gente olhar, né, o G do GPT é generativo. Sim. Então ela é uma melhoria contínua e vai ser daqui para sempre essa melhoria contínua. Sim. É um processo de aprendizado que o homem, ele quer sempre criar algo que imite a vida ou que imite a si próprio, né? Então, esse é o objetivo da inteligência artificial, aprender cada vez mais para que ela possa dar as respostas realmente com algum pensamento crítico, sem entrar em juízo aqui de quais são os limites, qual é a ética. Eu acho que tem muita coisa para aprofundar aí em termos de discussão, em empresas, em governos, enfim. Mas ainda vai ter muita evolução disso aí, muita discussão ainda vai vir em caráter mais amplo. Eu concordo. E aí não posso deixar de aproveitar uma fala tua para advogar em nome dos profissionais de TI. Você viu que Marcelo acabou de falar, tem que saber o que pedir, que
TI sempre fala muito isso, né, cara? Pô, você não especificou, você não disse que você queria, aí saiu. Tô te entregando o que você escreveu no papel. Então, assim, a gente tem que saber pedir. Tem que saber pedir. Eu tenho um amigo, era enfim, que trabalhou comigo, era um gerente da minha equipe, que ele é fantástico, né? E ele cuidava justamente da parte de TI, né? Das coisas que a gente necessitava. E ele falava direto comigo, que era o seguinte: cara, não basta vir aqui com um risco e com um rabisco, né? Tem que falar exatamente o que precisa, porque vai ter que ser especificado. E quem vai escrever o programa, quem vai, né, transformar isso em realidade, de fato não conhece nada do nosso mundo. Pode ser de crédito, de recuperação de crédito, de atendimento. Vender jujuba. Vender jujuba, né? Então tem que falar, não, a jujuba da cor é sortido, então várias cores. Então o cara vai falar, não, só cor amarela, sei lá, banana. Aí eu falei, não, mas eu queria de várias. Mas você não disse. Tem que ser equilibrado, uma cor de cada um. Então tem que saber pedir. É tem importante. Que saber pedir, é importante. Para qualquer coisa na vida, né? Qualquer coisa. Agora, depois de mais de 20 anos nessa carreira como contratante, como um cara diretamente ali ligado às operações, ao resultado dessas operações, você assume como vice-presidente de inovação de um dos maiores grupos, né, de defesa da inovação, da excelência corporativa, que é o CMS Group. Como é que foi essa virada, né, profissional e virada de mindset para você? Olha, Rafa, foi incrível, assim, né? Enfim, tive a minha jornada, enfim, por um banco super tradicional. Depois eu tive também uma jornada por bancos digitais, né? E isso só me trouxe orgulho, muito aprendizado, amizades muito boas que a gente leva, enfim, para a vida. E, de repente, a gente sai um pouco da linha de frente de operação e tenta falar ou tratar dentro de um grupo como a CMS de uma coisa mais ampla, né? E isso tem sido incrível porque a gente tem, de fato, ampliado os horizontes para olhar não só a cadeia de recuperação de crédito, que por si só ela é bastante ampla, mas para também olhar um pouco da parte de riscos, né, de concessão, olhar todo o ciclo, né? Nós vamos ter um evento agora nesse mês, no dia 22 de novembro, que é o CMS Financial Innovation Risk and Finance. Então você olha todo o ciclo de crédito, toda a parte de riscos que, cara, tem assunto, tem pauta para dar e vender. E num momento de evolução tecnológica bastante ampla, não só pela inteligência artificial, mas por todo o processo de hiperpersonalização que ela permite e que vai permear aí todos os assuntos aqui desse Risk and Finance que a gente vive. E o que a gente pode esperar do evento desse ano, no dia 22 de novembro? Eu acho que a gente pode esperar muita novidade, entendeu? Um evento vibrante, novidades em relação às edições anteriores, eu não posso deixar de falar, é a 19ª edição do CMS Financial, e é um evento super tradicional, e eu acredito que a maioria das pessoas que nos assistem já conheçam, já participaram de alguns deles. E a primeira grande novidade que a gente tem é que vai ser um evento de um dia, né? Ele tradicionalmente, até o ano passado, foi um evento que durava 2 dias. Esse ano vai ser um dia. Sim. Um dia de muito conteúdo, um dia de bastante intensidade, para o pessoal sair com a cabeça cheia de insights, né? De coisas novas ali, porque a ideia é que a gente está trazendo realmente profissionais incríveis para discutir temas muito atuais, né? Sim. O primeiro deles, naturalmente, aqui, que é o tema do ano, que é a era da inteligência, né? A hiperpersonalização e a tecnologia redefinindo o mercado, que é o que está acontecendo e o que vai continuar acontecendo. Então, é um processo de maturação constante e a gente quer explorar bastante isso para levar aqui para os nossos parceiros, né? Para os nossos convidados, realmente conteúdo de qualidade que eles possam aproveitar no seu dia a dia, nas suas empresas e, enfim, evoluir nesse conceito de inovação. O programa é gravado, mas a gente está no dia seguinte, né, da cerimônia aí de premiação do Prêmio Best Performance, a 8ª edição, que, aliás, a convite do Marcelo, do Pablo, do Humberto, eu fui jurado esse ano com muita honra. A cerimônia foi maravilhosa, né? A festa foi linda. Realmente, a gente teve participação de empresas
que nós mesmos nos surpreendemos, né, Marcelo, durante a cerimônia, mas que realmente trouxeram cases excepcionais. E essa é uma tendência que o CMS está trazendo mais forte, né? No próprio evento, dia 22, nós teremos ainda outras modalidades de reconhecimento e premiação de empresas e profissionais, certo? Sim, correto. A gente vai, enfim, premiar aí a empresa mais inovadora do ano. Acho que não vou dar spoiler aqui, deixa pro dia lá para as pessoas, deixa pro dia, as pessoas vão poder ir lá, mas enfim, é uma empresa fantástica que faz parte do dia a dia das nossas vidas, eu acredito aqui de muita gente, faz parte da minha também, né, que a gente é bastante usuário dos serviços dela. A gente tem o prêmio RF50, que é o Risk and Finance 50, que é um prêmio que vai mostrar as 50 figuras mais influenciadoras do mercado. É um prêmio dividido em categorias, são 10 categorias. Legal. Onde nós vamos divulgar ali os 5 nomes de cada categoria, como os nomes mais influentes desse mercado. Então eu tenho a categoria de cobrança, eu tenho a categoria, uma categoria feminina, eu tenho a categoria de conhecimento, eu tenho a categoria de dados e analytics. Cara, tá fantástico. É uma primeira edição disso daqui, então é um processo que vai ser perene, todo ano a gente vai atualizar. Eu diria que é como se fosse um Oscar, entendeu? Então, e é uma coisa que é feita com a curadoria da CMS, mas também com a votação do público para eleger as pessoas que realmente estão se destacando no mercado. Maravilhoso. E CMS não é um evento de um dia só no ano. O CMS ele já vem com várias iniciativas e vocês pretendem dar continuidade a esse trabalho em 2024. 2024 a gente quer ser cada vez mais intenso, né? Esse ano a gente tem um roadmap, tivemos um roadmap, né? Estamos tendo, né? Que ainda não chegou ao final. Não chegou no final. É bastante intenso, né? Tivemos ali o One-to-One, que é um evento menor, de 2 dias, que a gente faz num local, num hotel, e foi fantástico, assim, trouxe muita conexão. A CMS é uma empresa de conexão, é uma empresa que traz inovação, mas por meio de quê? Por meio da conversa, não são só as divulgações, mas através dessa interação dos profissionais de mercado, a gente consegue ter bastante benchmark e consegue potencializar e disseminar coisas que são importantes, porque, como a gente dizia, né, uma iniciativa que ela traz um bem para a sociedade, ela ajuda a todos, então ela não é exclusiva de um ou de outro, ela produz um bem para todo mundo. E tivemos o One-to-One, tivemos o Insurtech, tivemos o prêmio Best Performance, que foi ontem, que foi fantástico, e vamos ter no dia 22 de novembro. Ontem, no nosso período de tempo, vocês estão em outro período de tempo. Em outro período de tempo, exatamente. E no dia foi 22, ontem, no dia 8 de novembro de 2023. E no dia 22, o Financial Innovation, que a gente encerra. Aí a gente está antes do dia 22. Ainda estamos aí fica antes. Tranquilo. Exatamente. E para 2024, a gente vem com esse catálogo, vamos dizer assim, e mais do que isso, a gente vem com novas iniciativas que possam permear durante o ano esse contato, né, de profissionais, de inovação e também dos originantes, né? A gente busca uma aproximação muito coletiva do mercado para que a gente possa ver também, sentir as dores que as empresas precisam cuidar, para também incentivar e ajudar a direcionar as soluções que estão sendo criadas. Cada vez mais, né, com todo o processo de inteligência que vem sendo praticado, então você tem cada vez mais condição de atender esses anseios. Então isso tem sido muito importante. Com certeza. E a gente está chegando no final do nosso programa. Quando a conversa é boa, passa rápido, né? Verdade. Mas tem 2 perguntas que são padrão para todos os convidados. O primeiro bloco de perguntas chama Tips from the Tops. E aí eu peço para o Marcelo de hoje, bem-sucedido, né, com uma carreira sólida, construída, falando para o Marcelo de lá de trás, botando lá o seu primeiro palitozinho para fazer uma entrevista de emprego. Quais são as dicas do que fazer e do que não fazer, o que você descartaria, não faria novamente, para que aquele Marcelinho lá de trás se torne o novo Marcelo Marcílio?
É uma pergunta que eu acho que a gente reflete bastante sobre isso daí, mas, assim, eu acho que os erros, ou talvez alguns enganos, algumas coisas, elas fazem parte para a gente poder melhorar. Então, talvez eu tivesse que, sempre no seu tempo, né, a gente tem que ter aqueles erros para ter o aprendizado. Sim. Então, eu teria esses erros para realmente ter os aprendizados que eu tive. Talvez errar um pouco mais para aprender um pouco mais. Às vezes eu me questiono, será que a gente não deve errar mais? Não estou cometendo aqui nenhuma apologia. Não, vou fazer... não, liberou geral. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a gente aprende também com frustrações, né? Aprende com tudo, né? Mas eu acho que em alguns momentos a gente consegue, puxa, não deu certo porque eu não testei ou eu não me dediquei a isso. Enfim, eu acho que talvez a minha resposta a essa reflexão seja de que a gente tem que passar pelos erros. Não posso pular essas etapas, eu tenho que cumprir essas etapas, elas são importantes. Sim. E filosofando, os fins justificam os meios? Vale a pena fazer qualquer coisa para se dar bem na vida? Não, definitivamente não. Acho que antes de tudo a gente tem que... chegar de noite, botar a cabecinha no travesseiro, dormir em paz, e nada melhor do que você, realmente, ética, um dos valores principais aí da vida, né, de qualquer pessoa, e não, você tem que pesar muito bem, você tem que ser ético, você tem que ser correto, você tem que pensar, eu gostaria que fizesse isso comigo, não eu acho que a principal, se você responde essa pergunta, se colocar no lugar do outro, buscar praticar o bem, buscar praticar a coisa correta. Se você é correto, que nem a gente ouve falar, né? Quem tem filho, fala, quer educar um filho, é fácil, né? Seja correto, faça o correto, que ele vai se espelhar em você. Então é uma forma de refletir também. Poxa, tem alguém que está me olhando e vai me copiar. Eu tive um líder uma vez que... São algumas coisas, eu tive diversos líderes, assim, muito fera, muito bom. Mas tem algumas coisas que a gente grava, né? Que... eu era trainee de auditoria e aí a gente estava discutindo alguma coisa e eu, ainda muito jovem, né, você fala umas besteiras, eu falo, mas você fez isso? Ele tava falando, não, você não devia ter feito tal coisa, mas você fez, né? Sim. Aí ele falou, Marcelo, todo mundo tem virtudes e tem defeitos, né? Você tem suas virtudes e seus defeitos. Seus defeitos você precisa corrigir. Né? E copiar as minhas virtudes. O que eu tiver de virtude, copia. Não copie os meus defeitos, porque você já carrega os seus. Sim. Trabalhe para melhorá-los e até saná-los ou, né, eliminá-los. Mas nunca copie os defeitos dos outros. Mas, cara, eu nunca esqueci disso e eu tento levar isso. Cara, às vezes você vê uma coisa que não é correta, jamais você pode repetir isso daí. Então foi um aprendizado que eu costumo dizer às vezes para algumas pessoas, né, quando eu caio numa situação semelhante, falo, não, posso ter falado alguma coisa errada, ou ter, enfim, feito alguma coisa não muito correta na forma de se expressar. Falei, não, espera um pouquinho, eu já tenho os meus defeitos, eu sei que ainda tenho que corrigir, então copie as minhas virtudes, os defeitos você já carrega o seu, trabalhe para melhorar. É o famoso, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mais ou menos isso. Marcelo, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela tua disponibilidade, é sempre um prazer receber grandes nomes do mercado. O Marcelo está aqui representando a inúmeros profissionais que vão todos se encontrar no evento, no próximo dia 22 de novembro, eu estarei lá, tantos outros também estarão. É uma oportunidade de aprendizado, né, de network, construção de network e rever velhos e bons amigos que sempre estão presentes nos eventos do CMS Group. Marcelo, obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigado, Rafael. Te espero lá dia 22. Estarei, com certeza. Espera quem está nos assistindo aqui, vocês lá no dia 22. Vai ser um evento incrível. Vocês vão rever colegas, fazer novas amizades, enfim, ter muitos insights. Então, venham participar do dia 22 do CMS Financial Innovation. Perfeito. E você já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e não deixa de seguir a gente nas redes sociais, Instagram e TikTok. Este é o Pode Cobrar. Nos vemos por aqui.